Palavra Ministerial, realizada no dia 25 de novembro de 2017. Tema geral: o coração da Bíblia. Mensagem 6: a relação entre a obra e a igreja. Leitura bíblica: Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, a qual o Senhor nos dá, Senhor, para nos equipar, para nos trazer de volta, Senhor, seu encabeçamento. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor possa transmitir a tua graça, a graça que existe na verdade que é Cristo. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por nos trazer até aqui. Senhor Jesus, cumpra a tua vontade, cumpra o teu propósito na vida de cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Chegamos na mensagem 6, nosso alimento diário. A redenção, a relação entre a obra e a igreja. Que tal nós ler Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Amém? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa semana nós vamos ver algo importantíssimo para nós que temos a nosso favor o Evangelho do Reino. Essa semana foi trago a nós que, se nós quisermos viver uma vida da igreja, nós precisamos entender por que a igreja está aqui na terra, né? Por que existe a vida da igreja? E o título dessa mensagem nos faz pensar nessa relação que possa existir entre a obra e o viver normal da igreja. Ambos se completam, né? Precisamos da obra como do viver normal da igreja. Porém, na prática, às vezes nós podemos encontrar uma obra forte e uma vida da igreja fraca, né? Ou uma vida da igreja que não resulta em obras, não é? Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós que já estamos desfrutando dessa era da graça, que já cremos no Senhor, recebemos o Espírito, o nosso objetivo é o crescimento de vida, não é isso? O que nós precisamos fazer, ter em nós? Crescer em vida, ser ministros de Cristo, né? Nós estamos aqui com um objetivo, né? E a igreja é o ambiente o qual o Senhor preparou para que esse crescimento venha surgir, germinar e realmente crescer até dar fruto. Não é isso? Senhor Jesus. Mas então, qual é a nossa dificuldade? Por que às vezes parece que o viver da igreja não condiz com a obra, ou que a obra não condiz com o viver da igreja? Qual que é a nossa dificuldade? Temos que ir lá no início para entender essa dificuldade. O que foi colocado em nós que nos gera tropeço? Vamos ler Gênesis, o capítulo 3,
versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Acharam? Amém? Vamos ler? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ó Senhor Jesus, qual que é essa árvore que a mulher comeu? Então todos sabemos, né? É um fruto, uma árvore, a qual Deus alertou tanto o homem como a mulher para que não se tomasse desse fruto, porque no dia em que tomasse desse fruto, eles conheceriam o bem e o mal, né? E morreriam. Alimentar dessa árvore, sem a vontade de Deus, sem a determinação de Deus, trouxe ao homem morte. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Deus queria que o homem tivesse conhecimento, sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Deus queria que o homem entendesse as coisas, sim ou não? Mas qual seria a origem do entendimento e do conhecimento do homem? Será que era essa árvore apresentada da forma que Satanás apresentou? Com certeza, irmãos, nós seríamos sábios se nós comêssemos antes a árvore da vida. Deus, no jardim do Éden, antes de Deus colocar o homem no jardim do Éden, Ele já tinha preparado todo o ambiente para aquele homem, aquele casal, né, Adão e Eva, estivesse ali no jardim. Já estava tudo preparado. Deus queria ser o provedor universal do homem, né? Assim como os pais, ao nascimento de uma criança, antes da criança nascer, o pai já tenta, né, premeditar qual será o futuro daquela criança, e já prepara o quarto, né, com todos os móveis, já prepara a alimentação, fralda, tudo que precisa ali para aquela criança chegar. Aquela criança já vai ter um ambiente, né, adequado para o nascimento dela, já está tudo pronto, né? Esse coração era o coração de Deus ao criar o jardim do Éden para o homem. Já estava tudo pronto. E o objetivo era com que Deus seja o provedor único e universal para aquele homem. Tinha árvores agradáveis para alimento, para o seu físico, né? Tinha um jardim para Adão e Eva cuidar, e tinha Deus querendo suprir tudo para esse homem. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o homem, quando Deus soprou o fôlego de vida para dentro do homem, e esse homem passou a ser alma vivente, Deus, ao soprar aquele fôlego de vida ao homem, que é o único, né, elemento que veio do próprio Deus para aquilo que Ele criou. Nenhum outro ser da terra pode ter tal privilégio de receber o sopro de Deus. Nenhum animal, nem mesmo os anjos receberam o sopro de Deus, algo de dentro de Deus para o homem, que gerou o espírito do homem dentro dele, né, que é a lâmpada do Senhor. Ninguém mais teria esse privilégio, a não ser cada um de nós. O que bastaria ao homem? Obedecer a palavra de Deus, ter sido encabeçado por Deus e fizesse a escolha correta de obedecer a Deus e alimentar da árvore da vida. E essa vida iria produzir frutos de vida, não morte, não é? Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, quando Satanás, na sua sagacidade, apresentou o conhecimento do bem e do mal para Eva, que posteriormente apresentou a Adão, e já tirou esse casal debaixo do encabeçamento de Deus, o que Satanás apresentou para a alma desse homem
foi um fardo que o homem não consegue suportar. A nossa alma, com todo o nosso entendimento, a nossa capacidade, ainda é incapaz de suportar, conhecer o bem e o mal sem depender de Deus. Por isso, quando o homem caiu, ele ficou debaixo de um peso enorme. E qual é o peso? O peso do pecado, o peso do salário da morte. O homem pode começar fazendo as coisas bem, mas esse bem que ele começa a fazer acaba culminando para o mal. Assim é a vida de todo ser humano, né? Tenta se estabelecer princípios, tenta se estabelecer ordem, mas nesse princípio, nessa ordem, vai ocorrendo coisas ruins, né? E todo mal se estabelece, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, quando foi um dano muito grande para Deus fazer com que não permitir que esse homem mais tivesse ali comendo da árvore da vida e paralela à árvore da vida comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ali, comendo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia fala que o homem viveria eternamente na morte. Morreria eternamente. Então, irmãos, é uma escolha, né? Diante de nós foi colocado uma escolha para nós. Ou nós comemos da árvore da vida, ou continuamos apenas alimentando o certo e o errado, sem saber ao certo, sem saber o que é verdadeiramente certo e errado. Então nós já devemos marcar esse ponto, irmãos. Certo para nós é viver no Espírito, né? Errado para nós é viver em nós mesmos. Hoje, se nós temos o Espírito, devemos desfrutar do Espírito, né? Avaliar o que é certo e errado, de acordo com nossos conceitos, nossos princípios, vai nos trazer dano, né? Mas conhecer o Senhor como luz e conhecer a Tua Palavra, diz a Bíblia que a verdade nos libertará, e a verdade é Cristo, né? Ou seja, em vez de ter só conhecimento, é melhor que tenhamos discernimento. E discernimento é proveniente da comunhão do homem com Deus e de Deus com o homem. Não é isso? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então nós sabemos, irmãos, que quando Adão e Eva comeram dessa árvore, saiu debaixo do encabeçamento de Deus. O que é sair de debaixo do encabeçamento de Deus? É rejeitar tudo aquilo que Deus fez. Simplesmente isso, né? Deus quer encabeçar o homem, porém o homem não se submete a Deus. Agora o homem sabe o que é certo, sabe o que é errado. Vou tentar fazer apenas o que é certo e vou ter uma vida boa, né? Só que muitos, tentando fazer o certo, ainda dormem sem paz, né? Ainda dormem insatisfeito, ainda dorme, né, com um sentimento ruim no seu interior. Por quê? Falta-lhe desfrutar do Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos ler Jeremias, capítulo 2, 11 e 13. Senhor Jesus. Jeremias, capítulo 2. (11 e 13). Acharam? Amém? Vamos ler? Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses?
Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Isso aqui, irmãos, é a exemplificação do que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? E pode estar acontecendo até hoje, e pior, até na vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Aqui diz, irmãos, fala aqui, né? O versículo 12 fala: espantai-vos disso. Isso causa espanto para nós, irmãos? Olha só, ao sentimento do Senhor: horrorizai-vos. Dois males cometeu o povo. Qual que foi o primeiro mal? O primeiro mal que o povo cometeu? A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Qual que foi o segundo mal que todo o povo cometeu? Cavou cisternas quebradas, né? Que não retém água. Ó Senhor Jesus. Já é um mal, irmãos, deixar o Senhor, né? Deixar de lado o Senhor. Agora você faz, o que se deve fazer? Agora eu deixei o Senhor, o que eu devo fazer? Voltar ao Senhor, irmãos. Não é? Não tem outra saída para nós. Se nós caímos nessa situação de deixarmos o Senhor, a única coisa que nós podemos fazer é voltar ao Senhor. Não é isso? Não é cometer o segundo mal. O segundo mal é a tentativa de agradar a Deus sem Deus. Não é? É tentar, irmãos, fazer com que a água da vida fique no recipiente que está danificado. Ó Senhor Jesus, né? Deixar o Senhor, irmãos, nós quebramos o nosso vaso. Abandonar essas palavras, aquilo que o Senhor tem falado com nós, vai quebrar o nosso vaso, irmãos. Nós vamos esgotar o nosso espírito e vamos ficar secos. É ou não é? Na experiência dos irmãos que nos deixaram, falamos, irmãos, no temor e no tremor do Senhor, né? Você encontra com o irmão que deixou de ouvir essas palavras, de seguir esse caminho, e você vai ter comunhão com ele, irmão, nem terra úmida você encontra. É ou não é? A água, irmãos, o espírito, a vida, parece que vaza, esgota. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, é como diz aquele cântico 19, né? Tolice é fugir. É tolice, irmãos. Não tem, né? É ignorância, é tolice, é burrice. Coisas de Satanás mesmo. Nós deixar de seguir esse princípio, aquilo que o Senhor nos colocou, para ir para fora, para cavar cisternas que não retêm água, esforçar em nós mesmos, no nossa tentativa natural, irmãos, é dano para nós. É dano para nós. Senhor Jesus, amém. Vamos voltar para a vida? Ó oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Mas, graças a Deus, né? Deus, em sua soberania, já havia preparado Cristo como solução para o problema do homem. Aleluia! Deus, irmãos, já nos conhecia, né? Antes mesmo de nascer. Aleluia! Antes, irmãos, de nós estarmos aqui, Deus já sabia que estaríamos aqui. Amém? Ó Senhor Jesus. E qual que foi a solução que Ele colocou adiante de nós? Cristo. Amém? Não existe nada além de Cristo. Cristo, irmãos, foi a solução que o Senhor colocou, não só para nós, mas para cada um que crê. Deus deixou Cristo como a possibilidade do homem se voltar a Deus. Amém? Aleluia!
Ele derrubou a parede de separação entre o homem e Deus, tornando-se acessível a todo aquele que o buscar. O Senhor é acessível ou não é? Amém. Com a sua vida, fez com que todas as coisas convergissem nele. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Acharam? Vamos ler. Desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como a na terra. Aleluia! Então Deus em Cristo quer convergir, ou fez convergir já, né? Por fé, todas as coisas. Então o mistério, irmãos, que estava oculto dos séculos e das gerações, né? Nós já ouvimos os irmãos falando, irmãos, de Gênesis, toda a parte do Antigo Testamento, os anjos, né, caídos, riam-se do propósito de Deus. Não é isso? Nós já ouvimos? Tinha uma torcida contra nós que zombava de Deus em todo o Antigo Testamento. Por quê? Adão caiu, Eva caiu. Primeiros filhos, um irmão matou outro irmão. Aí, né, Enos, a partir de 7, começa a invocar o nome do Senhor. Aí começa a invocar. Depois o homem cai de novo. Deus teve que chamar Noé, não é isso? Edificar a arca. Salva-se do dilúvio uma família, né? Depois Noé e sua família saem da arca. Acontece lá que ele se embriagou, já amaldiçoa, né? Um dos seus filhos. Já começa a maldição de novo, né? Depois Deus teve que chamar Abraão. Essa chamada, ó Senhor Jesus. E teve várias situações, irmãos, que Deus levantava alguém, mas acontecia situações contrárias, caía-se de novo o povo, né? E o povo se rebelou contra Deus. Deus teve que tirar o povo com mão poderosa do Egito, mas o Egito não saiu do povo, tombou todos do deserto. Nisso, irmãos, com certeza, os anjos caídos e o próprio Satanás riam-se da criação de Deus, né? Ria. Que proveito tem Deus no homem, né? Que proveito tem Deus no homem, ó Senhor Jesus. Mas aí, irmãos, Cristo veio, aleluia. Cristo veio. Deus, irmãos, Ele precisava de algo que nós temos, que é a humanidade, né? E nós precisávamos de algo que Deus tem, que é a divindade, né? O que Cristo fez? Trouxe a divindade de Deus para o homem e elevou a humanidade, que antes era caída, até Deus. Hoje há um homem na glória. Verdade ou não é? Ele era o único, né, filho de Deus, unigênito de Deus. Agora existe um homem da glória que não é o unigênito, é o primogênito de Deus, que gera muitos irmãos. Aleluia! Precisávamos de Cristo ou não, irmãos? Hoje somos nós que zombamos dos nossos inimigos, né? Somos nós, irmãos, que zombamos das obras de Satanás, dos anjos caídos, porque nós já sabemos quais serão o fim dele, né? Qual será o fim deles, e também já sabemos qual será o nosso fim. Nós iremos reinar com Cristo. Amém? Iremos ou não? Amém. Vamos ou não reinar com Cristo? Por fé, irmão, nós iremos reinar com Cristo. E olha só que maravilha, Deus nos coloca na vida da igreja, né?
reunindo, desfrutando dessas palavras, para nos equipar, nos aperfeiçoar, nos dar habilidade, para que o dia que o reino vier, nós já está lá participando do reino. Aleluia? Nós já estaremos lá maduros, crescidos em vida. Mas o que nós devemos fazer? Aproveitar a vida da igreja, estando debaixo do encabeçamento de Cristo. Não tem como fugir, irmãos, do encabeçamento. Irmãos, guarde isso. Se vocês saírem debaixo do encabeçamento, se eu sair, tudo está perdido. Tudo está perdido. Toda vez, irmãos, que nós tomamos a atitude de fazer alguma coisa, de responder de alguma forma a uma situação, sem estar debaixo do encabeçamento de Cristo, irmãos, nós estamos trazendo dano, não só para nós, mas para todo o corpo de Cristo. Então, irmãos, nós devemos ter um coração de ter a atitude de, ao fazer alguma coisa, ou planejar fazer alguma coisa, pensar não em nós mesmos, mas pensar nos irmãos. Amém? Nós devemos pensar nos irmãos, lembrar dos irmãos. Verdade ou não? Vocês concordam comigo? Você sabia, irmãos, que dependendo da forma que nós escolhemos viver a nossa vida, toda a obra de Deus pode atrasar por sua causa? Sabia? Ele não é um bom pastor? Ele não tinha 100 ovelhas? Uma se perdeu, não foi? O que ele teve que fazer? Deixar 99 e ir buscar a que se perdeu. Irmãos, pensa bem, o Senhor não perdeu tempo de ter que buscar e procurar aquela ovelha para trazer de volta? Aquelas 99 não teve que ficar ali estáticas, paradinha, esperando que o Senhor encontrasse aquela ovelha que se perdeu? É ou não é? Quanto mais nós, irmãos, se nós deixamos esse caminho, podemos trazer dano à vida da igreja. Está certo que ao longo das eras, Deus foi levantando pessoas, as que não queriam, né? O Senhor não deixou de fazer a sua obra, Deus foi levantando pessoas. Tombava-se um, o Senhor levantava-se outro. Mas já tem mais de 2000 anos que Cristo veio, né? 2000 anos, irmãos, é muito tempo. É muito tempo. E talvez, irmãos, muito desse tempo, né, ou todo esse tempo que pode ter sido desperdiçado, pode ter sido por causa do meu e do seu coração ainda não ter sido tratado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, quanto será que nós queremos atrasar a obra do Senhor mais? Queremos ou não? Lógico que não. Ó Senhor Jesus. Então agora nós vamos entrar na carta de Paulo a Filipos. Amém? As palavras de Paulo foram dirigidas a todos os santos que vivem em Filipos, a igreja naquela cidade. Ó Senhor Jesus. Nós lemos lá, né? Filipenses capítulo 1 e 2. Vamos voltar lá? Vamos ler de novo? Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Acharam? Vamos ler? Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive a bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui consta uma verdade importante, eu diria até importantíssima, que é a base da igreja. Ó Senhor Jesus, ao edificar a igreja, isto é, executar a obra de Deus, que Deus nos comissionou, devemos fazer sobre o terreno adequado. Ó Senhor Jesus, esse terreno precisa ser capaz de incluir todos os filhos de Deus que moram em uma cidade. O que os irmãos ganham disso? Para fazer uma edificação, igual nós
fizemos aqui, né? Tem aqui esse local. Precisava do lote, né? E o lote precisava suportar essa edificação desse terreno. O que suporta a edificação em uma cidade é o limite da cidade. Nós moramos em Ribeirão das Neves, cidade de Ribeirão das Neves. O limite da cidade de Ribeirão das Neves deve abranger ou aceitar todos os filhos de Deus que moram em Ribeirão das Neves. Essa é a base da igreja, não é? É muito triste quando o irmão que reúne em determinado grupo, sendo cristão, não consegue ter comunhão com outro irmão que reúne em outro grupo cristão. Aí dois irmãos que são cristãos, filhos de Deus, não conseguem ter comunhão entre si. Isso, irmãos, é triste demais. Isso é muito triste, né? Por isso, irmãos, o Senhor tem crescido em nós a ponto de nós entendermos que os filhos de Deus, todos os filhos de Deus, não só nós, mas todos os filhos de Deus, precisam de ser encabeçados, né? Se nós entendermos que o ser humano próximo de nós precisa ser encabeçado com Cristo, essa é a maior necessidade dele, ser encabeçado pelo Senhor, até a nossa pregação do Evangelho muda, né? A pessoa vem com um problema para você, quer desabafar, né? Quer compartilhar algo com você. Você já sabe que o que ela precisa é ser encabeçado pelo Senhor. O que vai resolver o problema dela? Ela ser encabeçada pelo Senhor. O que você vai fazer? Você vai pregar o Evangelho. Como pregar o Evangelho? Você vai ver no seu viver, você vai lembrar do momento em que o Senhor veio, você creu nele, né? Creu nas palavras, tornou-se de volta ao encabeçamento de Cristo, e a partir daí Cristo vem te moldando, te aperfeiçoando, te transformando, e você vai apresentar para ela o seu viver em Cristo, né? Você vai falar para ela: antes eu estava com essa mesma dificuldade, mas olha, eu aprendi uma coisa, eu aprendi a invocar o nome do Senhor. Um dia me ensinaram a invocar o nome do Senhor, e eu, no momento, a princípio, não aceitei, mas eu fui começando a invocar. Fui falando do Senhor Jesus, fui orando mais, fui tendo mais comunhão com Deus, e hoje, não que meus problemas todos foram resolvidos, mas por eu estar em Cristo e conhecer a vontade de Deus, esses problemas, o qual você está vivendo agora, se torna muito pequeno diante da grandeza de Deus. Isso é o Evangelho, irmãos. É o que Cristo fez no nosso viver, né? Ó Senhor Jesus. Então essa é a base adequada. Ó Senhor Jesus. Por isso Paulo e os demais apóstolos, ao se dirigirem a uma determinada igreja, usavam o nome da cidade para se referir a ela. Por exemplo, a igreja em Filipos, igreja em Éfeso, igreja em Jerusalém, igreja em Antioquia, igreja em Ribeirão das Neves, em Belo Horizonte, Contagem, Betim. Aleluia? Amém. Então esse é um princípio, a base da igreja. O outro princípio: o Senhor precisa enviar a sua palavra. Quem que Ele pode usar para enviar a sua palavra? Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Todos acharam? Vamos ler? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ó Senhor Jesus. Então Deus comissiona alguém para receber a própria palavra de Deus. Por isso que na igreja em Filipos não tinha só os santos, tinha santos, que eram os irmãos,
todos os irmãos, mas também tinha alguns que estavam, na função de apóstolo e na função de diáconos. Resumindo, os irmãos que trazem a revelação e os irmãos que ajudam, que praticam essa revelação, a fim de toda a igreja seja suprida. Então, irmãos, existe uma ordem, não é? Existe uma ordem. Deus, Ele é um Deus sábio. Ele conhece o que é instrução, conhece o que é aperfeiçoamento, conhece o que é ordem, conhece o que nós precisamos. Ele é Deus. Ele poderia, irmãos, fazer assim, e cada um de nós ficasse sem véu nenhum, todos nós aprender tudo que Deus é, mas Ele não quer fazer dessa forma, Ele quer que nós desenvolvamos, a nossa fé na humanidade de Jesus. Amém? Ele foi um homem perfeito, não foi? Sua humanidade era elevada. A minha talvez não seja tão elevada, Então eu preciso aprender com Cristo a viver uma vida nesse tempo que nós estamos aqui na terra, que nós não sabemos quanto tempo que temos, mas nesse período que estamos aqui na terra, aprender com Cristo a viver como um homem que pensa nas coisas celestiais, não é? Por isso, irmãos, que Deus levanta os apóstolos, então não é? Eles vão receber a orientação de Deus por meio do Espírito, não é por meio deles mesmos. A fonte não são eles mesmos, não são os seus pensamentos, as suas razões, os seus princípios. A fonte é o Espírito de Deus, não é? Por meio do Espírito, traz a palavra revelada, como aconteceu com o apóstolo João, e os diáconos, cada um de nós, faz com que essa palavra seja vivida e praticada. Isso é bom ou não é? É bom ou não é, irmãos? Então tem uma ordem, não é? Ó Senhor Jesus, Ele notifica os seus servos, aquele que realmente tem um desejo e coração de executar sua obra. São servos fiéis à revelação, não agindo por si próprio. Não estamos preocupados apenas em transmitir interpretações bíblicas, mas, através da revelação divina, comunicar aquilo que Deus está para fazer, qual é o seu próximo passo e qual deve ser a nossa atitude com relação à sua vontade. Essa revelação Deus dará a quem estiver na base correta. Então não tem como, irmãos. Se nós sairmos da base de entender que cada filho de Deus da nossa cidade precisa conhecer a revelação e não entendemos que existe uma ordem nesse universo, o qual Deus quer encabeçar o homem, se nós não compreendermos isso, nós também não ganhamos revelação, Muitos estão à procura de revelações, Quer que Deus revela qual é o seu futuro, Quem quer entender o seu presente, quer que algum pastor revele qual que foi o seu passado. Irmãos, isso na verdade não é revelação, Isso é um espírito de adivinhação, que lá em Atos capítulo 16, Paulo repreendeu uma jovem que tinha tal espírito, Isso não é revelação, não tem nada a ver com revelação. Revelação é a vontade de Deus sendo trazida a nós, é iluminar os nossos olhos para nós poder compreender qual é a vontade de Deus, Esse é o objetivo da nossa vida aqui na terra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, vamos avançar? Deus deu autoridade para os apóstolos não para oprimir ou destruir, mas para edificar, suprir e servir os canais pelos quais Deus flui sua palavra. Ó Senhor Jesus, é crucial depender do Espírito para que a palavra de Deus seja transmitida da maneira correta. Temos, irmãos, que depender do Espírito.
se nós não dependemos do Espírito, ainda manifestaremos o conhecimento, que nós não ganhamos hoje ou ontem, ganhamos desde a queda de Adão. Aquele conhecimento, né, trazido a nós de acordo com Satanás, aquele conhecimento, se nós não dependemos do Espírito, ele pode vir à tona, né? E aí as obras de Satanás que serão manifestas. Por isso é importante, irmãos, nós exercitarmos o nosso espírito. A igreja está na terra para isso, irmãos, para nos ajudar a exercitar o nosso espírito. Sem exercitar o espírito, a maturidade não vem, e não vem mesmo, tá? Não precisa nem falar das experiências, né, de alguns, os irmãos já sabem, né? Debaixo do sangue. Sem exercitar o espírito, nós não temos comunhão com Deus, nós não usaremos a Bíblia como nosso norte, né? Como a nossa base, e aí não tem como, irmãos. Senhor Jesus, se não tivermos conosco a palavra atual do Senhor, dificilmente conseguiremos avançar e andaremos em círculo. É ou não é? Verdade ou não é? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o encargo dessa semana é esse. Para nós termos uma obra que se relaciona com o viver normal da igreja, é crucial, irmãos, que nós aprendamos a depender do Senhor em todas as coisas. E outra coisa, confiamos o nosso coração, os nossos pensamentos, a lembrança daqueles que o Senhor tem colocado adiante de nós. Irmãos, isso é honra, tá? Isso é honra. Toda vez que nós damos um copo d'água a um desses pequeninos, nós somos lembrados no reino, né? Mas todas as vezes que nós levantamos voz para criticar ou apontar os erros de um irmão que está à nossa frente, nós também trazemos morte para nós. Ó Senhor Jesus, é ou não é verdade? Por isso, irmãos, temos apóstolos, temos os diáconos, temos a vida da igreja. Temos que valorizar, irmãos. Não vamos sair de debaixo disso, não, irmão. Amém? Ó Senhor Jesus, quando dependemos do Espírito de Deus, que pela palavra de Deus seja transmitida corretamente, assim assumimos a nossa responsabilidade. Dependemos do Espírito, assumimos a nossa real responsabilidade. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, para que a vida da igreja e as obras andem certinha, vamos crescer em vida, dependendo do Senhor e mantendo essa base adequada de autoridade e submissão. Jesus é o Senhor.